Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, juntamente com os meus irmãos, as pessoas que se dispuseram a doar este momento na presença do Eterno, porque nós temos tempo para tudo nessa vida, mas também temos que ter o tempo para que nós venhamos ser gratos ao nosso Deus Eterno. E nessa noite eu tentarei ser o mais breve possível e buscar ser objetivo naquilo que diz respeito às Escrituras Sagradas, uma meditação de força e fé para a nossa vida, porque eu sei que no nosso cotidiano, na nossa trajetória, não tem nada fácil. Nós passamos por luta todos os dias, através da busca do pão, através das nossas conquistas, ou pelo sonho, um projeto que você realizou e deseja almejar, alcançar. E a palavra de Deus, ela tem respostas para todas as perguntas, e também tem acalento, conforto para a nossa alma. Aleluia, e nos ensina que o melhor feito que existiu na cruz foi o amor de Deus se doar por nossas vidas, porque independente daquilo que nós possamos passar a vivenciar na nossa vida, sempre haverá um escape, sempre haverá uma solução. Mas nós entendemos também que a maior força que pode se ter na vida do ser humano é entender que as Escrituras Sagradas, através das cartas de Paulo, os evangelhos a qual escreveu os apóstolos, ela tem resposta, ela tem fortalecimento para nossas vidas. E eu quero expressar através da palavra do Senhor, do livro, a carta segundo escreveu Paulo aos Efésios, no capítulo 2, tem conhecido da igreja, conhecido de muitos, porque ela é a essência daquilo que Cristo falou ao seu povo. No capítulo 2, versículo 11, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, em outro tempo, ereis gentios na carne, e chamados de circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na carne, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei, dos mandamentos que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, um corpo, matando com ele a inimizade, e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estávamos perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um e mesmo Espírito. Amém? Glória a Deus. Queridos, nesta noite, eu quero expressar a gratidão por essa palavra, em falar daquilo que Cristo, através de se doar na cruz, fez por nós. Quando nós lemos a carta aos Efésios, nós podemos enxergar que o apóstolo Paulo está falando, que a promessa a qual eles se referiam através da lei, ela era apenas para os israelitas, porque eles se constituíam
os filhos da promessa, porque nós sabemos de onde eles vieram, de onde Deus tirou eles através do seu conforto. Porque agora os judeus se achavam que eles somente eram filhos de Deus, e tanto com as viagens que o gentio fazia ao templo, eles não tinham direito de entrar, pois eles ficavam sobre o pátio, olhando a grandeza do templo ao qual eles ergueram para ali sacrificar a Deus. Eles se intitulavam os filhos de Deus, mas a Bíblia Sagrada diz que a sua promessa está guardada desde a fundação dos tempos. Nós sem direito de entrar no santuário do Senhor, nós olhamos agora Cristo que veio dar a sua vida para aquele que por nele crê não pereça, mas que venha ter a vida eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, faz essa carta, essa pérola que nos ensina que agora nós fazemos parte do mesmo povo, inserido na mesma promessa. Porque agora a parede que separava os gentios e judeus, elas são derrubadas através da cruz. Porque muitas das vezes, lá fora, muitas pessoas elas se acham excluídas, elas se acham distantes, elas acham que não tem uma oportunidade, uma chance, mas a chance está aberta a todos, sem ter acepção de pessoas. E o apóstolo Paulo, no capítulo, versículo 11, ele: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios. Não tinha oportunidade de estar na presença de Deus, em ter culto ao Senhor, em poder orar a Deus e ter resposta da parte do Senhor, porque ereis gentios na carne chamada circuncisão, porque eles não tinham como fazer a circuncisão, porque não eram filho da promessa. Então, através da palavra, o apóstolo Paulo, por sua carta, explicando aos Efésios, ele diz que chamaram circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estaveis em Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos, não tinham reconhecimento, estavam fora. E por isso eu trouxe essa palavra nesta noite, para nos lembrar mais o mesmo, que todos nós e todos aqueles, quando querem estar, têm a sua oportunidade. Ela não precisa ser feito um muro que separe nós de outras pessoas, mas não. Ela precisa todos os dias, os muros serem derrubados e a oportunidade para aqueles que querem entrar. Porque na lei de Moisés nós vimos as ordenanças que eram dadas para que todos aqueles sacrificassem com um animal diante do templo para que seus pecados fossem perdoados. Porque todos os dias se sacrificavam no templo, mostrando seus pecados, mostrando sacrifícios para Deus, para que Deus perdoasse. E todo ano o sacerdote igual, o sumo, subia ao templo no Santo do Santo para sacrificar e mostrar os pecados de todos, para que Deus perdoasse não somente daqueles que pedissem perdão, mas também dos seus pecados. Tinha um escudo, uma parede que separava todos nós da graça de Deus. Por que eu falo isso? Porque nos dias atuais, essa barreira, essa parede, muitas das vezes tem sido erguida para separar o homem da graça, separar o homem da bênção do Senhor. Aleluia. Colocam ordenanças sobre homens, para que homens eles busquem um degrau e mais degrau, para que ele alcance a sua bênção. Mas da forma que a Bíblia me ensina nós, as escamas foram tiradas dos nossos olhos. Porque se trancar no teu quarto, no teu secreto, falar do Senhor, Ele fala contigo, responde a tua oração e entrega a tua bênção.
da graça que chegava para abranger todo o mundo ao qual estava naquela época. E através da palavra, nós vimos os feitos e ela atravessou séculos e séculos e chegou até nós e nos abençoa, nos dá ânimo e força, entendendo que nós todos os dias temos uma oportunidade de estar na presença de Deus. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos faz um. E Ele derribou a parede, a separação que estava no meio. Ela separava. Ela tinha judeus e tinha gentios. Eu falo isso porque se você não precisa ir muito distante, mas nós vemos nos dias atuais que as pessoas têm resgatado a lei que foi destruída através do Senhor e trazendo para os dias atuais, para que você e eu, às vezes, venham fazer sacrifício todo, para que você venha fazer algo que possa agradar a Deus, mas se você, no seu coração, com a tua boca, confessar ao Senhor, Ele já aceita a minha oração, Ele já aceita o meu louvor. Aleluia, Jesus. Verdade. E cada um de nós tem uma missão. Cada um tem uma forma de expressar o seu conhecimento bíblico. E o meu chamado, a minha parte do Evangelho é essa: é falar da graça no sentido ao qual não precisa, muitas das vezes, ordenanças e sacrifícios para que eu possa receber a bênção do Senhor. O irmão tem a forma dele, a irmã tem a forma dele, e todos nós fomos com um só Espírito agraciado para falar, para se expressar e dizer a verdade do Senhor. Então aqui, seguindo algumas passagens da Bíblia, você o mais rápido possível, não se preocupe, já que eu termino. Eu queria também dar uma olhada em 1 aos Coríntios, no capítulo 12, quando o apóstolo Paulo ele está falando a questão dos dons espirituais, e no versículo 2 ele vai falar: vós bem sabeis que erei gentio, levado a ídolos, mudos conforme ereis guiados, sem conhecimento. Porque nós vimos na palavra de Deus nos ensinar o que muito tempo atrás, até na época de Josias, que ele derrubou os templos, os altares, aliás, que eles eram erguidos a deuses estranhos. E é tão lindo quando a Bíblia se expressa ali, você lê em poucos minutos, meia hora, uma hora, dependendo do seu apetite de leitura, e você fica maravilhado com a leitura. Mas nós sabemos que este tempo que ele fez esta mudança levou anos, levou tempo, foi árduo para chegar e mostrar para o povo que o que eles estavam fazendo era errado. O que eles estavam fazendo transgredia a lei de Moisés. Então, essas práticas, elas também se abrangiram, porque os gentios vieram morar nessa vizinhança de Samaria, e os próprios israelitas, eles aderiram a essa prática de adorar deuses estranhos, porque traziam os costumes de suas nações e foi inserido dentro do povo escolhido, dentro do povo que foi arrancado de mão forte. E isso estava em todos os tempos acontecendo.
E quando o povo ele foi cativo na Babilônia, que daí então eles foram resgatados, eles passaram a não mais adorar a deuses estranhos. Mas daí então eles passaram a transgredir a lei. E daí então passaram a não ter acesso aos gentios separados. Mas o Senhor, com sua infinita bondade, já tinha um plano, desde a fundação dos tempos, para entregar para nós, para resgatar. E Cristo, como Cordeiro imaculado, levado à cruz. Em Isaías expressa que ele foi levado como ovelha ao matadouro. Ele não gritou, ele não berrou, ele se calou e se doou para nós, para mostrar o seu amor, para mostrar o seu resgate para a nossa vida. Essa palavra que nós falamos, 3,16 de João, é algo conhecido. Todos nós sabemos de qual que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O apóstolo Paulo agora explica aos Coríntios também na sua carta que eles estavam separados, porque eles adoravam os seus ídolos, porque eles não tinham o Deus vivo como o seu único Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em 1 Coríntios capítulo 2, fala essa questão da incircuncisão na carne, porque todo judeu tinha que ser circunciso. É por isso que Davi, quando ele vai enfrentar um gigante, e ele diz que este incircunciso, para querer enfrentar o exército de Deus vivo. Há uma separação, por quê? Porque eles eram nação escolhida de Deus. Quem é este que vem contra o povo de Deus? Porque até Deus mesmo dava os seus inimigos em suas mãos. Mas o bom de tudo é agora, porque se eles eram os escolhidos através da circuncisão, do sinal que Deus deu a eles através deste feito, agora melhor também para nós, que agora somos ensinados, circuncisos no coração. Eles circuncisos na carne, e nós agora no coração. Tirando as escamas que estavam nos nossos olhos, porque nós vemos como o apóstolo Paulo vem seguindo através da sua perseguição aos cristãos, ferozmente para os matar. A Bíblia diz que num caminho, uma luz, ela brilha e ele cai do cavalo, ele cai ali, ele cai e cega. E a Bíblia diz, quando ele vai à rua direita, que é orado sobre ele, as escamas caem dos seus olhos. Então, muitas das vezes, as escamas, elas estão nos nossos olhos para entender a verdadeira face de um evangelho que ele resgata, que ele não maltrata, ele dá as mãos, ele nos limpa no sentido espiritual por dentro. Ele não nos dá a ordenança da lei, mas sim da graça, no Espírito que nos resgata da morte para a luz. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Da morte para a luz. Porque é a graça de Deus, é o poder de Deus em nossos corações. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em Colossenses, no capítulo 1, no verso 21, também ele diz o seguinte: a vós também, que no outro tempo ereis também inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vós reconciliou
colocamos agora as nossas mãos, nossos entendimentos na palavra de Deus para conhecer o que o Senhor fez pelas nossas vidas. Pela vida do passado e nascemos já com ela. O Senhor resgatou no mundo passado e nós nascemos com a graça. Já viemos com graça de Deus. Muitos têm a graça, muitos têm Deus, mas ainda não recebeu o entendimento, está com graça, está com oportunidade, apenas ainda não caiu as escamas dos olhos para ver. Por isso eu digo, todos quantos querem, têm direito a chegar na presença de Deus e receber a sua bênção. Palavras que ferem, pessoas que se dizem melhores ou santas mais do que outras, pessoas que tomam o lugar de Deus e prejudicam o seu irmão, muitas das vezes com palavras de desânimo, e não entende que o amor que arrebata não é o amor que o homem tem em seu coração, mas o amor que Deus colocou no seu coração. Aleluia. Ele precisa apenas ter compaixão e misericórdia, porque de nós mesmos nós julgamos, nós colocamos para baixo mesmo, mas quando o Espírito de Deus ele vem sobre as nossas vidas e bate sobre nós e diz e fala que aquilo que eu estou falando, que eu estou prejudicando, não é o melhor caminho, porque eu entendo a graça, eu entendo o poder, eu entendo a revelação do Espírito Santo. Então nós éramos inimigos perante Ele, vós apresentar santos e reconhecidos perante Ele, se vês culpáveis, aleluia, se na verdade perecede fundados em firmes na fé, e não vos movendo de esperança, não vos movendo da esperança, não saindo dela, do Evangelho que tens ouvido, o qual foi pregado a toda criatura, e qual debaixo do céu, do qual Paulo estou feito ministro. Aonde no mundo atual todos ouviram a palavra, do mundo a qual o apóstolo Paulo estava, que era um povoado naquele tempo, todos ouviram o Evangelho. Porque o apóstolo Paulo é levantado como profeta, como o apóstolo dos gentios. O apóstolo Pedro e outros demais apóstolos, eles foram enviados para resgatar o da casa de Israel. Mas o apóstolo Paulo ele foi trazido em missão para que nós hoje pudéssemos entender, para que nós hoje pudéssemos receber o Evangelho de Cristo. Então não importa nessa noite o que tem brigado dentro do seu coração, o que tem muitas das vezes nos incomodado e que nós não falamos para alguém que está do nosso lado. Às vezes há um sentimento em mim que você não conhece, há um sentimento em você que alguém que está do seu lado não conhece. Eu costumo dizer que muitas das vezes nós podemos chorar no nosso secreto não íntimo. Eu posso estar incomodado com algo, você pode estar incomodado com algo, e muitas das vezes eu não nos expressamos para alguém que nós que amamos. Às vezes não falamos as nossas dores para alguém, e às vezes nós choramos no nosso íntimo, e às vezes isso maltrata a nós. Às vezes isso adoece a nós. É por isso que o Evangelho sara. É por isso que o Evangelho ele sara as feridas, porque o Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, que ela é mais penetrante que a espada aguda de dois gumes. Ela vai até no fundo da alma, ela é água para discernir. E o que acontece, irmão, no nosso século 21, os dias
dias atuais, pessoas depressivas, pessoas que estão com depressão em alto grau. E hoje não tem mais a questão que é crente ou não, evangélico, espírita, não importa. Seja crente evangélico, seja quem for, que você não ouvia falar, mas dentro da própria igreja, estão depressivos, estão cabisbaixos, muito tristes, com cargas pesadas, porque não compartilham o seu sentimento com as pessoas. Elas se enclausuram dentro do seu sentimento e elas adoecem, porque muitas das vezes é como eu escuto a palavra, mas eu não entendi ela no seu perfeito entendimento. Somos acostumados a ouvir palavras de versículos isolados, dizer: traga isso ou aquilo, de 7 passos que você vai vencer, venha 7 dias que Deus vai te dar a tua bênção, venha tantos dias, suba isso, desça, que Deus vai te dar a tua bênção. E na verdade, apenas uma palavra, apenas um texto bíblico no céu profundo, aleluia, vai te falando e te mostrando que não precisa muito para ser feliz, mas entendendo que Deus maior, o Santo do Santo, Ele deu a vida por nós, Ele está no seu supremo trono e todos os dias nos dá livramento. Por isso, irmão, que eu falei de ordenanças, grandes ministérios, grandes igrejas, está sempre de novo. A lei de Moisés está dentro da graça. Você está num lugar e não sabe se está com graça ou se está com lei. Óleo ungido, tudo isso, irmão, atrapalha a nossa bênção. Por quê? Porque o Senhor, agora, Ele cravou a lei na cruz e nos deu a liberdade no Espírito, para que nós possamos ser libertos de toda sorte de maldade. Em Colossenses, no capítulo 2, no verso 14, ele diz: e havendo riscado a cédula que era contra, aleluia, contra nós das suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e tirou do meio de nós, cravado na cruz. Ou seja, a lei que acusava eles, a lei que eles não conseguiram agora cumprir, Cristo agora encrava na cruz. E aí os homens, com suas malícias, eles sobem até Israel, traz areia, eles trazem água, eles trazem lenço, eles trazem todas as ordenanças da lei que ela tinha que fazer o sacrifício, subir ao templo para entregar, mas não, agora é a graça, irmão. Não precisa que nós venhamos fazer sacrifício, porque o sacrifício foi feito na cruz. O que nós temos que ter, aleluia, é o preço de querer conseguir algo, e nós fazemos para conseguir não em preço de ordenanças e mandamentos da lei. Por quê? Porque tem afastado muitos cristãos. O que tem acontecido nos dias atuais é que todos têm buscado uma bênção, e quando aquela campanha se fecha, se começa outra, mas nunca chega o dia da bênção. Nunca vai chegar o dia da bênção. Envelope com o símbolo do teu pedido. R$100 tal, 50 lei, resgatando as ordenanças, sacrifícios que o Senhor já fez. Aleluia. Quando o apóstolo Pedro e João sob as escadarias do templo, insistia um mendigo que estava lá pedindo a moeda. Porque ali ele subiu ao templo, irmão? Porque ainda tinha uma transição da graça para a bênção. Ainda estava entranhado dentro de si a lei, mas ele já andava com o
confiando. A atitude daquele mendigo, aquele aleijado que estava na escadaria, foi primeiro subir ao templo, porque ainda ele não entendia a graça. Porque muitos que eram cegos, mancos, aleijados, eles não poderiam subir ao templo para adorar. Eles eram excluídos, como aquela mulher do fluxo de sangue que estava jorrando há 12 anos. Porque muitas tristezas estavam em seu coração, por ser amaldiçoada, por não poder subir ao templo para adorar, por ser excluída da sociedade. Por quê? Porque ela era amaldiçoada, ela sangrava. Mas quando chegou o Rei do Rei, o Senhor dos Senhores, que ela disse: somente se eu tocar o Senhor, eu serei curado. Se você estudar a história, a palavra, você vai entender, irmão, que essa graça ela veio para que ela viesse misturar a depressão, da tristeza, da solidão. Muitas das vezes nós temos que olhar para nós e falar para nós que nós não somos mesmo. Muitas vezes nós vamos olhar para você mesmo e dizer: eu te amo, eu. Porque o que está dentro de ti é algo muito maior, irmão. É o Espírito de Deus. E muitas das vezes eu descargo a presença do Senhor e coloco as minhas expectativas em homens que muitas das vezes me decepcionam com qualquer coisa. Mas eu esqueço que dentro de mim há um Espírito de Deus que antes que eu nascesse, antes que eu nascesse, Ele já tinha me libertado, Ele já tinha me comprado, Ele já tinha me dado força e poder para que eu pudesse vencer. Aleluia! Ele rasgou e cravou na cruz. E Ele diz no versículo 10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para que quais Deus preparou para que andássemos nela. Eu e você, obras preparadas, obras, a vitória já está no teu coração, o triunfo já está dentro de ti. Muitas pessoas lá fora são vencedores, ainda não entenderam, ainda não receberam o troféu para subir no pódio, porque ainda não entendeu que ela é salva em Cristo, que basta ela olhar para frente e ver que tem um Deus que tem olhado por você. Às vezes nós fazemos o apóstolo Paulo, nos queremos sofredores de parto, porque muitas das vezes é um filho, é uma filha, é um pai, é um irmão, alguém não vem para cá, não está comigo nos cultos, mas o trabalhar de Deus já está acontecendo, só com a palavra falando, só que não está se expressando, só o que ele está vendo, enxergando, sabe que o mundo lá fora, ele não tem nada para nos oferecer, mas eu só preciso entender que Deus está cuidando de mim, está cuidando dos meus, está cuidando dos meus caminhos, está fortalecendo, está me dando vitória, basta entender que isso é dado por Deus. Porque, irmãos, é motivo de alegria. A parede foi derrubada, ela foi quebrada, separávamos nós de Deus, e agora o Senhor nos resgata, nos resgatou. Só precisa essa noite, se alguém está com alguma tristeza no seu coração, transforme ela em alegria. Se porventura algum de nós que há um sentimento de angústia ou de expectativa, quebre essas expectativas. Como é que dá aquele nome da pessoa que inicia ansiedade? Eu fui com o Mateus, eu fui aí em Acaraú levar o pessoal para fazer um exame de uma jovem, rapaz de 17 anos de idade, e ela sentava no banco lá do hospital e ela se tremia e chorava e ficava assim. Eu olhei assim e, meu Deus do céu, será que alguém morreu aí? Agora ela entrou em desespero porque alguém se foi agora. Aí o pessoal do hospital falou: não,
ela está em alto grau de ansiedade. Ela estava esperando a vez lá para ir para a consulta. A ansiedade era tão grande que ela se tremia, que ela chorava. Meu Deus, eu pensei que era uma coisa que tinha morrido, era só. Aí o pessoal do hospital da família aí falou para mim, ansiedade. E eu não sabia que era daquele jeito, mas um aprendizado que eu tive. Eu só ouvi falar em ansiedade, esse tipo de coisa, mas era horrível. Uma menina de 17 anos de idade tem ansiedade. Então, como diz lá o Salmo 37, entrega os teus caminhos, Senhor, que o mais Ele fará. Com essa palavra, a palavra que eu quis expressar nessa noite, porque muitas das vezes nós criamos expectativas que apenas se tornarão apenas frustrações, porque muitas das vezes eu coloco a minha confiança no homem. Não, o fulano é bom, ele vai fazer isso aqui, mas muitas das vezes ele não alcançou, ele de uma certa forma ele falhou. Mas quando eu coloco as minhas expectativas em o Senhor, Ele vai superar. E quando você às vezes até esquecido, você está lá na sua leve, já feliz, e de repente algo aconteceu do nada. Aí o Senhor já chegou com a providência para te entregar as suas mãos, para te dizer, porque você não foi tão ansioso, para dizer que você não foi tão, fazer aquele história do lidão, daquele que pede de uma forma que às vezes até chateia, mas quando você sossega, quando você descansa, o Senhor, Ele quebrou a barreira, Ele deu graça, Ele segurou por mim, Ele falou que eu sou bênção nas mãos dEle. Aí você vai para o teu trabalho sossegado, aí você vai para a tua faculdade, para o teu colégio sossegado, aí você vai para o teu trabalho. Por quê, irmão? Porque em breve, logo vai acontecer. É só você confiar, é só você esperar que Deus vai chegar com providência, amém? Então a graça do Senhor é essa, irmão, que o Espírito de Deus Ele fale melhor no teu coração, e que esta noite você possa sonhar com as doces bênçãos do Senhor, e que aquilo que você tem expectativa, entregue ao Senhor. Espere em Deus, que o projeto é grande, que o milagre é grande, amém? Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus.